Karen se ferra depois de deixar o filho fazer o que quiser. Um dia meu amigo foi ao supermercado e havia bastante gente na fila já que era um sábado. Na fila estavam entre outros, uma senhora idosa, um adolescente e nossa Karen superprotetora com seu filho mimado. Com o meu amigo sendo a primeira pessoa na fila depois da pessoa sendo atendida pelo caixa. Então, a ordem na fila, outra pessoa, amigo, senhora idosa, mãe superprotetora mais filho adolescente. A senhora idosa precisava andar com uma bengala e estava pacientemente esperando atrás do meu amigo. De repente ela sente algo batendo contra sua bengala. Ela olha para baixo e vê o filho mimado chutando a bengala sem motivo. A mãe está ocupada colocando suas compras na esteira do caixa, então não está prestando atenção no filho. A senhora disse em tom amigável: "Você poderia por favor parar de chutar minha bengala, querido? Eu preciso dela para andar e manter meu equilíbrio." O garoto para de chutar e rapidamente se esconde atrás da mãe. A senhora idosa sorri para ele, se vira de volta e sorri para o meu amigo que tinha virado para ver o que estava acontecendo. 10 segundos depois a senhora idosa sente algo batendo contra sua bengala novamente. Ela se vira e de novo o filho mimado estava chutando. Ela diz ainda em tom amigável: "Querido, estou te pedindo novamente por favor, pare de chutar minha bengala. Eu preciso dela para me equilibrar. Se você continuar chutando pode derrubá-la e eu posso cair." O garoto para de chutar por um segundo, sorri maliciosamente e começa a chutar a bengala novamente bem forte. A senhora idosa se vira para Karen e pede ainda amigavelmente: "Você poderia por favor dizer ao seu filho para parar de chutar minha bengala? Já avisei a ele 2 vezes como isso pode ser perigoso para mim, mas ele não quer ouvir." Karen começa a bufar e resmungar: "Meu filho não está fazendo nada perigoso. Ele está apenas chutando um pouco porque está entediado. Você ainda não caiu, não é? Então ela é resistente o suficiente para aguentar alguns chutes." A senhora idosa neste ponto começa a ficar irritada. E quem não ficaria? E pede novamente à mãe que diga ao filho para parar de chutar a bengala. Não vou dizer para ele parar. Eu dou ao meu filho uma educação liberal, então ele pode fazer o que quiser se isso deixar feliz. Atrás da Karen meu amigo percebe o adolescente que estava observando a cena se desenrolar há algum tempo, ficando bastante irritado. Ele tinha uma garrafa grande de suco de laranja nas mãos, e quando a Karen começa a gritar que seu filho pode fazer o que quiser pois isso é o que significa dar uma educação liberal, e a senhora só quer estragar a diversão deles, ele rapidamente destampa a garrafa e joga todo o conteúdo sobre a cabeça da Karen. A Karen imediatamente se cala chocada e se vira para olhar para o adolescente que apenas sorri e diz: "Minha mãe também me deu uma educação liberal, então se eu quiser jogar suco de laranja em cima de uma mulher arrogante porque o filho dela está incomodando uma pobre senhora idosa, eu posso fazer isso porque me faz feliz." Meu amigo imediatamente começou a rir fazendo com que todas as outras pessoas na fila começassem a rir também, exceto a Karen claro. Não sei se a Karen chegou a processar ou algo do tipo. Jogar suco de laranja na cabeça de alguém assim é uma boa ideia? Provavelmente não, mas não posso negar que já senti vontade de fazer algo parecido algumas vezes, e como eu queria ter estado lá para ver isso acontecer. Próximo relato. Minha mãe teve um caso há 18 anos e eu sou o fruto disso. Meu pai acabou de me contar tudo isso e disse que não vai pagar pela minha faculdade, enquanto meus irmãos tiveram suas faculdades custeadas por ele. Basicamente é isso. Não faço ideia de como lidar com tudo isso e estou totalmente despreparado para o que vem pela frente. Meus irmãos mais velhos estudaram na mesma faculdade. Meu irmão se formou há 2 anos e minha irmã vai se formar em 2 anos. Ambos tiveram a faculdade paga pelo nosso pai, incluindo aluguel, alimentação, carros, dinheiro para despesas e etc. Meu irmão já está empregado, tem sua própria casa, vive com a noiva e tem sua vida organizada. Minha irmã já tem um emprego bem remunerado e meu pai ainda paga quase tudo para ela. Fui aceito na mesma faculdade, o que sempre foi o plano, e estava ansioso para conversar com meus pais sobre os próximos passos e pedir que me ajudassem da mesma forma que fizeram com meus irmãos. Sempre assumi que eles tinham dinheiro reservado para minha faculdade como fizeram para meus irmãos. Em vez disso, fui confrontado com uma história sobre a traição da minha mãe. Como sou o resultado dessa traição e como meu pai não está disposto a me apoiar daqui para frente. Meu pai disse que minha mãe teve 18 anos para me contar e me preparar para o futuro, mas obviamente ela nunca fez isso. Ele disse que nunca foi seu lugar dizer nada já que eu não sou seu filho biológico e não queria interferir na criação de minha mãe. Aparentemente meus avós sabem que não sou filho biológico do meu pai, mas também não se incomodaram em me contar nada. Meus irmãos não faziam ideia e estão tão surpresos quanto eu porque nunca houve um indício de que algo estava errado. Posso ser ingênuo, mas sempre achei que tinha um ótimo relacionamento com meu pai. Nós vamos ver esportes juntos, pescamos juntos, ele me ajudou quando tive dificuldades em matemática, e ele me ensinou a dirigir. Nunca percebi que ele guardasse ressentimento contra mim, quero dizer, ele que me deu meu nome e explicou seu significado, e ele tinha muito orgulho disso. É uma história que ele conta de vez em quando, ele gosta de falar sobre essas coisas a meu respeito. Minha mãe nunca falou nada sobre o assunto, e aparentemente ela deveria ter tido a conversa comigo, mas nunca teve. Me sinto abandonado e despreparado para o que vem pela frente, nem tenho certeza se poderia ir para a faculdade agora, sempre presumi que meus pais pagariam por isso. Nunca trabalhei e não tenho ideia de que emprego conseguir para me sustentar durante a faculdade, e nem sei como solicitar empréstimos estudantis. Tudo que minha mãe
mãe fez foi chorar e pedir desculpas, mas nada de concreto, ela não sabe como me ajudar. Nem sei se ainda sou bem-vindo em casa, está tudo incerto. Sinto vergonha até de sair do meu quarto, e se me pedirem para sair não sei para onde ir, não tenho economias, talvez apenas $400 no total. Estou com raiva da minha mãe e confuso sobre minha relação com meu pai. Há um homem por aí que é meu pai biológico e nunca quis ter nada a ver comigo. Me sinto rejeitado e não tenho ideia do que fazer para consertar essa situação. Alguém tem alguma ideia do que fazer aqui? Devo pedir desculpas ao meu pai? O que eu digo a ele? Não sei. Tenho ficado no meu quarto nos últimos dias. Estou sem ideia do que fazer. Atualização. Consegui conversar com minha mãe ontem, mas perdi a coragem no meio do que tinha para dizer. A boa notícia é que não serei expulso de casa, deserdado e etc. Meu avô sofreu um AVC há uma semana e meu pai está ajudando minha avó a organizar um enfermeiro para morar com eles, então ele não estava por perto ontem. Vou informar vocês sobre como as coisas vão se desenrolar. Atualização 2. Meu avô faleceu ontem de manhã. Nada aconteceu comigo, mas minha situação é uma preocupação secundária no momento. De qualquer forma, acho que vou ficar bem graças ao incrível apoio e ajuda de vocês. Minha irmã está ciente de tudo e me disse para não me preocupar, ela está comigo e tem meu apoio. Prometo atualizar-se quando houver mudanças significativas. Agora preciso dar apoio à minha avó. Atualização 3. Não tenho certeza se é o que vocês querem ouvir, mas as coisas estão mais ou menos de volta a um estado normal, considerando outros eventos. Infelizmente meu avô faleceu no início desta semana, e ainda estou processando isso. Consegui conversar com minha mãe e meu pai, e agora sei onde me situo em relação a eles e aos meus irmãos. Não tenho certeza se teria tido a coragem de dizer o que tinha que dizer se não fosse pela quantidade de ajuda e conselhos nos comentários. Acho que posso dizer com segurança que meus pais me amam, e o que aconteceu há 2 semanas foi uma reação exagerada a uma briga entre eles. Me deixa desconfortável saber que não estou ciente do meu próprio ambiente, mas um estranho nos comentários pode me dizer o que está acontecendo na minha vida com apenas algumas linhas de texto da minha parte. Muitos comentários acertaram em cheio sobre o que está acontecendo na minha vida. A conclusão é que definitivamente irei para a faculdade. Será a faculdade que sempre quis frequentar e terei a mesma experiência que meus irmãos. O dinheiro para pagar tudo isso já existe. Minha família não está à beira da falência como sugerido. Meu pai apenas teve um colapso mental com todos os problemas envolvendo meu avô e sua briga com minha mãe. Mesmo que meu pai tivesse mantido sua decisão, minha avó me informou que meu avô deixou para mim e meus irmãos uma quantia que teremos que dividir entre nós, mas suficiente para me manter na faculdade. Tudo começou com um péssimo timing da minha parte. Meus pais acabaram de brigar e então eu apareci com "Ei, pague pela minha faculdade". Meus pais estavam falando sobre nós, os filhos, e minha mãe disse algo como: Pensar que você queria se separar quando eu voltei grávida. ou algo assim. Eu não estava lá. Isso é o que ela me contou. Acho que meu pai estava falando sobre como estava orgulhoso de seus filhos, e minha mãe queria expressar sua gratidão por ele ter me criado como seu próprio filho, e meu pai interpretou como o caso foi a melhor decisão que já tomei ou algo assim. E a briga deles escalou a partir daí, e minha mãe disse algo como: O que te faz pensar que algum deles é seu? Sim, desandou rapidamente a partir daí. Pouco depois meu rosto bobo apareceu e aqui estou. Pai e mãe já se reconciliaram, mas minha mãe ainda está uma bagunça e meu pai também não está lidando muito bem com o falecimento do meu avô. Conversei com meus irmãos, e minha irmã causou um furacão e veio até aqui enquanto falava ao telefone com meus pais. Meu irmão foi mais calmo, mas também deixou seus sentimentos bem claros assim que voltou para casa. A morte do meu avô de certa forma manteve os ânimos mais calmos, eu acho, e mudou o foco para lidar com isso. Ler os comentários foi uma experiência reveladora. Eu me sentia despreparado para o mundo lá fora. Muitos perguntaram como eu não tinha ideia de como solicitar empréstimos ou bolsas de estudo. Bem, em minha defesa, quando você passa ano após ano sabendo que não precisa se preocupar, que sua faculdade já está praticamente paga, você realmente não tem que se preocupar com mais nada. Claro que eu sabia que existem empréstimos e outras coisas que os estudantes precisam estar cientes, mas isso não se aplicava a mim. Passei de estou indo para a faculdade, mal posso esperar, para você não é meu filho e eu não vou pagar sua faculdade, em menos de 24 horas. Outros já estavam preparados para isso, pelo menos sabiam que precisariam pegar um empréstimo ou arrumar um emprego, procurar um lugar para morar e etc. Nos comentários meus pais foram chamados de mais nomes do que possuem, e isso foi desconfortável de ler, e eu nem li todos os comentários, nem consigo imaginar o que mais está nos comentários esperando. Meu pai está muito arrependido pedindo desculpas sobre sua reação e comportamento. Eu entendo sua reação, mas ainda me sinto magoado por ela. Entendo que ele não estava no melhor estado de espírito, mas também não posso controlar meus sentimentos. Vamos ficar bem, e isso não danificou irreparavelmente nosso relacionamento. Minha mãe não lidou muito bem com tudo isso, mas ela está se recuperando e respondeu mais algumas perguntas para mim.
Quando minha mãe teve um caso anos atrás e engravidou de mim, meus pais iniciaram o divórcio. Minha mãe foi morar com um homem com quem teve o caso, mas depois de alguns meses esse cara decidiu que não queria nada com isso. Ele expulsou minha mãe e ela não tinha para onde ir. Então meus avós a acolheram porque ela ainda era mãe dos netos deles. Minha mãe e meu pai reataram depois de muito trabalho. Meu pai me aceitou como seu próprio filho e essa tem sido minha vida desde então. O homem que é meu pai biológico não está mais presente. Meu pai não sabe realmente quem ele é. E minha mãe não ouviu desde então. Ele estava completamente ciente de que minha mãe estava grávida de seu filho. Eu acho que ele tinha coisas mais importantes para fazer, mas não parece que ele estava prestes a curar a fome mundial. Ela o conheceu em um bar, não em um evento beneficente. E eu não sinto necessidade de saber mais sobre quem ele é. Pensei sobre o assunto nas últimas 2 semanas desde que fiquei sabendo de tudo. E realmente não senti desejo de saber quem ele é, onde está, se ainda está vivo e se tem outros irmãos por aí. Me sugeriram comprar um kit de DNA, talvez eu pudesse encontrá-lo dessa maneira, mas acho que vou evitar fazer isso especificamente para não encontrá-lo ou para que ele não me encontre. Até onde me importa, tenho uma mãe, um pai, um irmão e uma irmã, e essa é a minha família. Daqui para frente planejo conseguir um emprego e me tornar mais independente, mas não numa tentativa de me distanciar da minha família, e sim para sentir que não estaria perdido no mundo se minha família de repente desaparecesse. Minha mãe admite que eu fui mais superprotegido do que meus irmãos, e que eles deveriam ter me preparado mais para o que está por vir. Aprendi onde me situo na minha família, e posso dizer com segurança que sou amado e tenho opções. Pensei que estava isolado, mas meu mundo é mais amplo do que eu pensava. Avós, irmãos, minha tia e meus primos, todos estão comigo. Acho que meus pais são humanos e cometem erros, e mesmo que este não tenha sido o melhor momento deles, acho que vou encarar tudo isso como apenas um momento de fraqueza em uma relação maravilhosa no geral. Obrigado, pessoal. Próximo relato. Vizinha delirante bate na parede compartilhada quando nosso bebê chora e não podemos fazer nada a respeito. Eu moro em um duplex no estado de Washington com meu marido e meu filho que tem apenas alguns meses de idade. Meu sogro possui metade do duplex e está nos alugando, e a outra metade é de uma mulher mais velha e sua filha adulta. Meu sogro conhece as mulheres há mais de 15 anos e nos disse antes de nos mudarmos que a filha sofria de doença mental e tinha delírios fortes ocasionalmente, que causavam problemas com os inquilinos anteriores. Os últimos inquilinos tiveram que obter uma ordem judicial contra a sede da filha, mas acabaram se mudando quando os comportamentos nunca cessaram. Aparentemente a vizinha os acusou de sequestrar e abusar de seus filhos, e também de maltratar seus cachorros. Meu marido e eu trouxemos nosso filho para casa há alguns meses e não tivemos problemas com a vizinha até cerca de 2 semanas atrás. Ela começou a bater e jogar coisas nas paredes quando nosso filho chora. Ela também grita conosco, mas geralmente não consigo ouvir o que ela está dizendo. Você sabe, por causa do bebê gritando, e dos 2 cachorros indo à loucura por causa das batidas. É um caos total e piorou muito minha ansiedade pós-parto. Toda vez que o bebê chora eu sinto um pânico intenso esperando que os gritos e as batidas comecem. Nós chamamos a polícia em uma linha não emergencial 2 vezes quando não aguento mais e me sinto perto de um colapso. E na primeira vez eles falaram com ela e ela parou de fazer isso com tanta frequência, talvez uma vez a cada 2 dias. Hoje à noite ela voltou a fazer isso e pior do que nunca. A qualidade do ar está tão ruim agora por causa dos incêndios que não posso deixar os cachorros fora por muito tempo para impedi-los de latir, e os latidos fazem o bebê chorar mais, o que faz a vizinha gritar e bater nas paredes ainda mais forte. O policial com quem falei disse que podemos tentar obter uma ordem judicial contra assédio, mas ele sabia por experiência própria que os comportamentos dela nunca pararam depois que os últimos inquilinos tentaram isso e ele disse que seu conselho extraoficial seria morar em outro lugar. Isso é sério. Minha única opção? Não podemos nos dar ao luxo de nos mudar, mas não consigo continuar vivendo assim. Atualização. Minha primeira publicação não recebeu muita atenção, mas o desfecho foi bastante surpreendente. A polícia foi chamada várias vezes, mas nada pôde ser feito. Um policial nos disse: "Vou tirar a vida de vocês. Veja, não significa nada se eu não fizer de verdade." A mãe idosa não era vista há vários meses, mas pedidos de verificação de bem-estar foram ignorados. O conselho geral que recebi foi que como inquilinos não podíamos fazer nada. Também foi sugerido que esse comportamento era razoável já que o choro do bebê provavelmente era realmente irritante. Desde minha primeira publicação nos mudamos para a casa da minha avó por segurança. A vizinha acabou fazendo um buraco do tamanho de uma bola de softball na parede compartilhada para gritar conosco, e ocasionalmente apenas nos encarar. O cheiro que saía do buraco era indescritivelmente ruim. Nossas câmeras de segurança gravaram ela indo até a janela do quarto do meu filho por volta das 2 horas da manhã quase todos os dias, apenas olhando e segurando seu gato. Só no final de janeiro a polícia conseguiu entrar na propriedade dela. A mãe idosa havia falecido desde pelo menos junho, e a filha vestiu o cadáver com suas melhores roupas de domingo, apodrecendo em um quarto trancado com ferrolho. O artigo do jornal disse que a mãe faleceu de causas naturais e a filha foi levada para uma instituição psiquiátrica. Próximo relato. Minha filha enfrenta uma mãe exigente por causa de um brinquedo.
Sempre duvidei dessas histórias sobre mães exigentes, achava que eram exageradas e não podiam ser reais, mas hoje uma mulher prepotente apareceu em nossas vidas. Neste feriado iluminado com um homem gordo de vermelho e um bebê nascendo, meus filhos precisavam comprar presentes para os amigos. Como toda a família esteve doente em dezembro, só conseguimos ir à loja agora. Levei apenas 3 dos 5 filhos enquanto minha esposa ficou com os outros 2. É importante mencionar que meu filho de 6 anos é autista leve, ele aprende rapidamente, mas sem estímulos pode ser difícil lidar com ele. Dissemos que ele não poderia levar o tablet, mas poderia escolher outro brinquedo, então ele pegou um cubo de quebra-cabeça. Enquanto caminhávamos pela loja, pedi à minha filha mais velha de 11 anos que cuidasse do irmão enquanto eu cuidava do de 4 anos. Na seção de brinquedos ouvi meu filho gritar. Me virei e vi minha filha tirando o brinquedo das mãos de outro garoto gritando: "Não é seu, solte." Ela conseguiu o brinquedo de volta, e quando me coloquei entre eles o garoto começou a me bater. Eu o afastei e disse em voz alta, com arrependimento pois minha garganta ainda doía: Sem bater. Ele então tentou atacar minha filha que estava com o cubo, mas ela o empurrou pelo corredor. Outros pais começaram a se envolver. O garoto tentou bater na minha filha novamente e ela o jogou no chão. Foi então que a mãe do garoto apareceu. Em vez de controlar seu filho, ela agarrou o cabelo da minha filha. Minha filha se virou rapidamente e acertou o estômago da mãe. A mulher tentou bater na minha filha que revidou com um soco no rosto. O caos terminou, e só então percebi tudo o que estava acontecendo. Eu segurava o menino travesso enquanto uma senhora cuidava dos meus filhos. A mãe prepotente estava sentada no chão chorando. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim dizer: "Ei, Mac, deixa que eu resolvo isso." Não entendi e apenas perguntei: O quê? Ele respondeu: "Esse é meu filho e aquela, pare de chorar. Você começou isso, Zé, minha esposa." Ela olhou para ele, gritou algo ofensivo, e ele disse calmamente: "Levante-se, peça desculpas e talvez eles não processem você." Ela retrucou: Você é um péssimo marido. Muita coisa aconteceu em pouco tempo, então vou resumir. A polícia foi chamada, câmeras foram verificadas, e a mãe prepotente foi presa por agredir um menor. O filho dela foi obrigado pelo pai a pedir desculpas a todos. O gerente se desculpou tanto que cheguei a ficar irritado, e ainda nos deu um desconto nas compras. A senhora simpática que ajudou é professora de educação especial, o que foi uma sorte. Minha filha pôde escolher um jogo pois estou orgulhoso dela. Edição. Quero acrescentar que minha filha pratica boxe há 3 anos e em 2 meses participará de sua primeira luta oficial de 6 rounds. O pai do garoto, pelo visto, estava planejando se divorciar da esposa e esperava o momento certo para garantir a guarda total dos filhos. Ele nunca imaginou que ela faria algo como fez ontem. Isso tudo aconteceu em menos de 5 minutos. Eu tinha tirado os olhos da minha filha por um segundo para segurar o menino travesso. E foi quando a mãe prepotente agarrou minha filha. Os socos foram rápidos. Atualização. Acabei de voltar da delegacia com minha filha. Fizemos a papelada e confirmamos a linha do tempo dos eventos. Fomos informados que talvez precisemos testemunhar no tribunal. A mãe está enfrentando acusações de agressão a menor, colocar em risco o bem-estar de uma criança, resistência à prisão, agressão a um policial e vandalismo, além de uma outra acusação relacionada a mentir para a polícia. Falei com o pai do garoto que disse estar procurando um advogado para o divórcio. Ele se ofereceu para comprar um novo celular para minha filha a fim de evitar custos judiciais. Não sei se farei outra atualização, mas meu advogado disse que o caso deve ser rápido já que a mãe enfrenta acusações graves. Minha filha está bem, apesar de uma marca no rosto. O médico disse para não nos preocuparmos. Estou muito orgulhoso dela, não apenas por se defender e ao irmão, mas também por mostrar autocontrole. Depois do segundo soco ela se manteve pronta, mas controlada. Ela também ficou calma quando a polícia a algemou temporariamente. Meu filho, por outro lado, não está bem. Ele levou um chute e teve um corte profundo na perna, precisando de 4 pontos. Demoramos a perceber pois ele se fechou durante o incidente. Como disse, muita coisa aconteceu. Próximo relato. Anotar tudo o que você diz na reunião? Certo, mas isso pode te custar o emprego. Isso aconteceu há alguns anos e vou ser vago pois ainda não tenho certeza se a poeira desse fiasco já assentou completamente. Na minha antiga empresa eu era o secretário de uma pequena equipe de melhoria que se reunia mensalmente para discutir problemas na empresa e pensar em soluções. Uma coisa importante sobre mim é que recebi esse papel porque as pessoas sabem que sou meticuloso em manter registros, devido a problemas relacionados ao RH que tive em um emprego anterior. Não acho que minha chefe percebeu que essa meticulosidade nos registros também se aplicava a ela, especialmente quando ela me nomeou secretário desse comitê, mas isso é um detalhe. Eu era um funcionário exemplar e sempre fazia mais do que me pediam, assim como muitos outros no meu departamento. Mas ainda enfrentávamos reclamações de clientes e problemas de segurança devido à gestão geral da empresa e sem culpa nossa. Quando levávamos essas preocupações à nossa chefe, os e-mails ficavam sem resposta, e em conversas pessoais éramos chamados de chorões, carentes e nos diziam para simplesmente lidar com isso.
Qualquer que fosse o problema, desde itens roubados por clientes até descontentamento com os procedimentos estabelecidos pela chefe, sempre era de alguma forma nossa culpa. Quando buscávamos apoio de outros departamentos, encontrávamos indiferença, já que a chefe era ótima com eles, e nós devíamos estar exagerando nas coisas que ela dizia. Bem, durante uma reunião de melhoria no final do ano fiscal, a situação se agravou. Eu e alguns membros da minha equipe nos mantivemos firmes e insistimos nos problemas não resolvidos que a chefe se recusava a reconhecer, e ela finalmente explodiu conosco. Ela nos disse que todos éramos incompetentes, não merecíamos nossos empregos e que talvez os clientes gostassem mais de nós se fossemos mais simpáticos. Quando pressionada sobre questões de segurança, ela continuou a reiterar que teríamos que nos virar, e que se alguém fosse morrer, já teria morrido, certo? Eu, como secretário, fiz meu dever e anotei tudo o que aconteceu durante aquela reunião. Normalmente eu fazia anotações em tópicos, mas naquela noite me senti mais detalhista e escrevi cada palavra dita, cada comentário ofensivo, negação de responsabilidade e ameaça vazia foi registrada em preto e branco. Agora, uma segunda parte do meu trabalho era distribuir as notas da reunião de melhoria para o resto da empresa. Então, na manhã seguinte, fiz cerca de 100 cópias da transcrição da reunião e as entreguei pessoalmente a todos os departamentos do prédio, e as coisas explodiram. Pessoas de outros departamentos que haviam participado da reunião puderam confirmar que tudo o que eu havia digitado realmente foi dito, e as pessoas ficaram furiosas, ameaçando pedir demissão, se recusando a realizar suas tarefas normais, procurando empregos durante o trabalho e etc. A chefe da minha chefe, que trabalhava na sede, então eu não tive a oportunidade de entregar uma cópia a ela. Soube dessas atas da reunião apenas algumas horas depois que eu as distribuí e teve uma conversa reservada de 1 hora comigo sobre todos os problemas de segurança que eu havia documentado, todas as preocupações que eu havia submetido por escrito à gerência, e todos os registros que eu tinha sobre a inação do meu chefe. Ela ficou muito grata pelas 100 páginas de documentação que enviei e agradeceu pelo meu tempo. No dia seguinte, abri a caixa de Pandora, entreguei meu aviso prévio de 2 semanas, aceitei um novo emprego e parti para pastos mais verdes. No começo parecia que as coisas estavam se acalmando depois que eu saí, mas no ano seguinte a empresa não renovou o contrato da minha chefe. Ainda me sinto um pouco mal, pois não estava tentando demiti-la ou arruinar sua vida, eu estava apenas desesperado por alguma responsabilização da parte dela para criar alguma mudança positiva na empresa, mas no final das contas, apenas fiz o que ela me pediu para fazer. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.